Olá, bem-vindo ao treinamento da Brigada de Incêndio. Meu nome é Claudinei, tenente do Corpo de Bombeiros de São Paulo. Nosso módulo 1, falávamos sobre aspectos legais, técnicos e administrativos da Brigada de Emergência. Nós falamos exclusivamente do plano de emergência contra incêndio previsto na IT 16 do Corpo de Bombeiros de São Paulo. Nós veremos agora os processos para a formação e treinamento da Brigada de Incêndio previsto na Instrução Técnica 17. Como que deve ser composta uma Brigada de Incêndio? Existe um anexo A da Instrução Técnica que ela estabelece a classificação das edificações e área de risco e determina um percentual de treinamento de funcionários sobre os funcionários efetivos de cada turno. Então, a quantidade de brigadistas deve ser calculada por turno de serviço e não sobre a quantidade total de funcionários. Essa população fixa, ela é baseada por turno e a quantidade varia conforme o risco da edificação. Nas lojas Leroy Merlin, vamos classificá-las como uma edificação comercial com grau de risco alto. Devemos prever brigadistas em todos os setores da loja ou de um edifício administrativo, de forma que tenhamos esses importantes missionários na tomada de decisão e na execução de tarefas como prevenção e combate a princípios de incêndio, aplicação de primeiros socorros e eventualmente o abandono da edificação. Nós temos aqui uma tabela de cálculo para ficar mais simples de você executar essa mensuração. Temos aqui uma loja fictícia com 228 funcionários divididos em 2 turnos, sendo que 100 desses funcionários trabalham no turno A e 128 no turno B. O que diz ao anexo A da tabela A1 da IT 17? Loja Leroy Merlin está classificada no grupo comercial, divisão de comércio, risco alto. Então, para os primeiros 10 funcionários daquele pavimento, naquele turno, como só em geral existe apenas um pavimento em loja de Leroy Merlin, mas temos que levar em conta que o mezanino vai ser feito um cálculo equivalente quando a edificação tiver mezanino, porque esse cálculo é feito por pavimento. Para esses 10 primeiros funcionários, vamos treinar 5. Como a edificação é de risco alto, para os que sobraram, vamos treinar mais 10%. Levando em conta essa edificação, no turno A trabalham 100 funcionários. Até 10, obrigatoriamente, vamos treinar 5. 100 menos 10 igual a 90. Dos 90 restantes, vamos acrescentar 10%. Ou seja, mais 9 pessoas treinadas como brigadistas. Nesse turno A, teremos 5 mais 9, um mínimo de 14 brigadistas nesse turno. Temos 128 pessoas trabalhando no turno B. Para os 10 primeiros, vamos treinar 5. Para os 118 restantes, será acrescido 10%. Arredondando, dá 12. Então, no turno B, teremos 5 mais 12, igual 17 brigadistas, sendo que no total teremos no mínimo 31 brigadistas. Por que no mínimo? Devo levar em conta que esses funcionários vão entrar de férias, afastamentos. Essa é a composição mínima da brigada por turno. Basta dizer que se chegar no final do período, dentro de um ano, se houver perda de 50% desse efetivo, deverá haver um novo treinamento para complementar esta brigada de emergência. Quais são os critérios que eu devo utilizar para selecionar um brigadista?
Importante que ele permaneça durante o seu turno na edificação. Se eu tiver um funcionário que faz serviço externo e que permaneça a maior parte do tempo fora da edificação, ele deve ser preterido em benefício de outro brigadista. Quanto mais experiência como brigadista ele tiver, melhor ele estará preparado. Então deve-se dar preferência àqueles que já foram brigadistas anteriormente. Possuir boa condição física e boa saúde. A legislação não estabelece o que será essa boa condição física e de saúde. Nós já tivemos pessoas com deficiência auditiva participando de nossos treinamentos que tiraram nota 100 em avaliação prática de ressuscitação cardiopulmonar. Já tivemos em outro estado participante da brigada com as mãos com problemas genéticos de nascença nas duas mãos que não o impediam de executar ações de primeiros socorros ou mesmo de acionamento de extintores portáteis e tinham muito mais interesse na participação do que os demais membros da brigada, porque eles acabam se superando em alguns quesitos, especialmente força de vontade. Nós também aceitamos a inclusão de pessoas com deficiência no nosso treinamento. Daremos uma atenção especial para eles, mesmo que a deficiência que ele apresente não permita que ele seja incluído no atestado de brigada de incêndio. Pelo menos temos uma pessoa, um funcionário preparado para salvar a própria vida e muitas vezes colaborar para o salvamento da vida dos demais. E se trata de um trabalho de inclusão social. Importante que se dê prioridade para funcionários que trabalham no setor chamado utilidades elétrica, hidráulica, manutenção em geral, porque na prática são os primeiros interventores. Então, se um detector de fumaça é acionado, eu preciso que alguém desse setor vá inspecionar. Embora algumas vezes se trate de alarmes falsos, ele já faz a intervenção, já coloca para funcionamento de imediato. Ou, se é uma emergência real, vamos precisar de funcionários que saibam onde desligar a rede elétrica da edificação. Então, sempre na prioridade do gestor, que vai selecionar brigadistas, coloca o pessoal da manutenção. Ser maior de 18 anos, uma questão de responsabilidade legal. Ser alfabetizado, porque ele terá que ler placas, participar de reuniões, ler atas, ou seja, ser alfabetizado, acredito que não teremos nenhum problema com relação aos funcionários Leroy Merlin. Uma vez feito o treinamento respectivo, nós teremos uma elaboração de um organograma da brigada, onde serão distribuídos em funções. Uma das funções será o de coordenador geral da edificação. Teremos um líder de cada turno e os demais serão incluídos no atestado e no organograma de brigada como brigadistas. Na seleção do coordenador, deve-se dar preferência a alguém da área de gestão administrativa, que tenha ascendência sobre os demais. Ele terá que tomar algumas decisões de nível gerencial, como marcar reuniões, propor mudanças no plano de emergência da edificação, dentre outras atribuições do coordenador da brigada. Já o líder é aquela pessoa com característica operacional, então ele tem um bom conhecimento da edificação, também treinamentos periódicos de brigada de incêndio e essa capacidade de liderança, de coordenar, executar atendimentos de primeiros socorros, pelo menos na parte de supervisão, já que terá outros brigadistas à sua disposição. Os demais funcionários, colaboradores treinados na brigada serão dispostos no organograma como brigadistas, embora nós possamos dividi-los em funções. Nós veremos uma sugestão durante esse treinamento. Esse organograma deve ser público,
ou seja, estar afixado em locais de fácil visualização e de conhecimento dos demais colaboradores e ser revisado no plano de emergência, já que isso é feito anualmente. Aqui tem um exemplo de organograma. Coordenador, Paulo Linhares, nome fictício, gerente administrativo. Para cada turno, devemos ter um líder. Líder do turno A, Marcos Juvenal, do setor de ferramentas. Líder do turno B, Carlos Alberto de Souza, da elétrica. Essas autoridades funcionais devem ter um substituto em caso de necessidade. Então, se o Paulo Linhares está de folga, afastado por algum motivo e tem uma emergência, um vice-coordenador assume essa função. Isso fica a critério da gestão local estabelecer dentre aqueles brigadistas treinados quem vai exercer essa função. Os demais são dispostos no turno A e turno B como colaboradores brigadistas. Então temos aqui de cada setor um representante. Nomes fictícios e setores também. Financeiro, madeiras, tintas e vernizes, caixas, atendimento ao cliente, manutenção. Esses colaboradores devem ser submetidos a um programa de treinamento previsto em lei. Existe um anexo da IT 17 que diz quais são os principais assuntos que devem ser ministrados e os assuntos complementares. Existe uma carga horária mínima a ser ministrada, uma parte teórica e uma parte prática, voltado à prevenção e combate a incêndios, primeiros socorros e abandono de edificação. Nosso treinamento é sempre voltado para uma maior capacitação, então nós incluímos, além daquilo que é mínimo, a capacitação no uso do desfibrilador externo automático, que é um treinamento complementar. O treinamento das brigadas de incêndio Leroy Merlin no estado de São Paulo é considerado nível intermediário com uma carga horária mínima de 8 horas, sendo exigido pela gestão da Segurança e Medicina do Trabalho treinamento prático em pista de incêndio com locação de centros de treinamento, exceto nos locais em que não haja centro de treinamento disponível. Em geral, o treinamento prático ele envolve atendimento a acidentado. Então utilizaremos todos os equipamentos que foram adquiridos para cada loja, nos kits de trauma, para que ele possa capacitar em curativos, imobilização, movimentação e transporte de vítimas acidentadas, assim como tratamentos a desmaio, convulsão, parada cardíaca e vítimas de engasgamento, além da capacitação no uso do desfibrilador externo automático. Também nós teremos capacitação em extintores portáteis, em obstáculos internos para uso de extintores como CO2 e gás carbônico, em ambientes externos para uso de extintores de água. Manejo seguro da rede hidrante. Temos que saber executar a armação da rede hidrante e o manejo seguro no combate a incêndios. Seguro porque um dos pré-requisitos para o uso da rede hidrante é que toda a rede elétrica da edificação seja desligada devido ao risco com eletrocução e curtos-circuitos com aumento do local sinistrado. Também fazemos uma prévia de um exercício em um ambiente denominado Casa da Fumaça, onde os funcionários, colaboradores da brigada, se preparam para a execução da saída de um local sinistrado.
na função de chefe de fila, serra-fila, conduzindo as pessoas para o ponto de encontro do abandono. Obviamente que utilizamos fumaça artificial, atóxica, com todas as normas de segurança, incluindo segurança contra pânico. Em caso de real necessidade, fazemos a intervenção e damos toda a segurança para o nosso colaborador. Depois desse treinamento, tem a parte documental. É emitido um atestado de brigada de incêndio, onde o nome de todos os colaboradores, bem como seu RG, tipo de formação, incluindo se houve a sua reciclagem, a sua atualização, e a carga horária constam nesses documentos, assinado por um profissional habilitado, de acordo com a legislação. A renovação desse documento deve ser feita a cada 12 meses e ele é exigido no auto de vistoria do Corpo de Bombeiros, que falaremos adiante. Deve ser mantida uma cópia em local público na edificação ou área de risco. E como eu citei anteriormente, se o quadro de brigadistas for alterado em 50% durante a sua vigência, a vigência de 12 meses, deverá ser feito novo treinamento para complementação da brigada de emergência. O atestado de brigada atualizado nos últimos 12 meses será exigido para emissão desse documento chamado Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros, tanto para a emissão quanto para a renovação. O AVCB ele é utilizado na abertura e funcionamento de empresas, mas também com ações relacionadas aos seguros contra incêndio das edificações. Daí a importância de se manter o treinamento periódico da brigada de incêndio, ou como nós costumamos chamar, brigada de emergência. Uma vez que muitas vezes, se ultrapassar o prazo de formação, nós estaremos em incorrência em ilegalidades, especialmente vai influenciar na questão dos seguros contra incêndio. Com relação à certificação da empresa e individual, nós colocamos à disposição no nosso site sistema.clafeci.com.br/empresa. O gestor acessa este site, coloca o CNPJ e uma senha enviada para ele e tem acesso a uma cópia do atestado de brigada de incêndio, uma cópia porque nós enviamos o nosso atestado com firma reconhecida em cartório para maior autenticidade documental. Um certificado do curso de desfibrilador externo automático. Nós incorporamos ao treinamento a carga horária correspondente ao curso de suporte básico de vida com desfibrilador externo automático. Então todo o conteúdo teórico e prático é ministrado, portanto temos capacidade de emitir essa certificação. Uma credencial, uma carteirinha de todos os alunos, o certificado individual de todos os alunos, ele tem a opção de baixar a galeria de fotos, o registro fotográfico efetuado no treinamento. Esse registro fotográfico dá evidências de que o treinamento prático foi realizado de acordo com a lei, já que todas as atividades previstas nos conteúdos estão fotografadas e foram executadas tanto na parte teórica quanto na parte prática, além de todo o material didático colocado à disposição do participante, não só essas videoaulas, mas como manuais, apostilas e outros materiais complementares. Portanto, dessa forma, o gestor fica garantido que tem evidências técnicas legais de que o treinamento foi executado de acordo com a legislação estadual. Cada participante, no entanto, recebe a sua própria certificação. Ele tem acesso ao sistema.clafeci.com.br/aluno, usando seu RG cadastrado como senha, acessa o próprio certificado individual, frente e verso,
sua credencial de brigadista e a galeria de fotos, além de ter à disposição amplo material didático acessível. Esse é o modelo do certificado individual. Aqui ele terá acesso e também aqui da sua carteirinha. Esses documentos são emitidos por um profissional habilitado. Sou responsável por essa certificação, utilizando minha qualificação como oficial do Corpo de Bombeiros de São Paulo, na reserva, enfermeiro com pós-graduação na área de emergências e cuidados intensivos. Obviamente que para obter essa certificação, nosso brigadista é submetido a 2 avaliações, uma teórica escrita ao final do treinamento, com 10 questões, e a própria legislação prevê que ele seja avaliado durante a realização dos treinamentos práticos para verificar se apresenta o perfil adequado para ser brigadista. Obviamente que fazemos um relatório e encaminhamos à gestão da loja para as providências que se fizerem necessárias. O brigadista ele pode ser avaliado pelo oficial vistoriante do Corpo de Bombeiros. Aqui vai uma importante informação para você que é líder ou coordenador da brigada. Logo na primeira reunião de implantação, aplique esse questionário da brigada, anexo C da instrução técnica 17. São 24 questões que ele deve acertar, que ele deve saber. No entanto, o nosso vistoriante, para fazer essa avaliação, ele pode escolher um dos brigadistas, e fazer 6 perguntas dentre essas 24. O avaliado deve acertar no mínimo 3 perguntas. Quando isso não ocorrer, pode ser avaliado outro brigadista, e caso este também não acerte o mínimo estipulado acima, deve ser exigido um novo treinamento. Daí a importância da aplicação desse questionário, porque muitas dessas questões estão relativas à edificação. Como muitas das vezes o treinamento é feito em campo prático externo, é importante que esse novo colaborador brigadista faça um tour técnico pela edificação, conhecendo as principais áreas de risco. Por exemplo, onde se localiza o hidrante de recalque ou registro de recalque? Casa de bombas, central de alarmes de incêndio, gerador e reservatório de óleo diesel, central elétrica da edificação. Então são vários quesitos que são questionados, que devem ser conhecimento do brigadista. Então façam essas questões até que todos estejam capacitados. Nós vamos fazer uma pausa no nosso encontro por aqui e na próxima videoaula vamos prosseguir falando sobre os aspectos legais, técnicos e administrativos da brigada de incêndio. Vamos tratar da identificação da brigada, equipamentos de proteção individual, acionamento da brigada e reuniões administrativas. Muito obrigado e até a próxima videoaula.